Paulo, né? Ele tem contribuído muito aqui no combate à corrupção, no combate às máfias organizadas no Estado de São Paulo. Ele vem fazendo história aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo. É uma honra, Blatt, receber você aqui mais uma vez na Assembleia Legislativa, e parabéns pelo seu trabalho, que é uma referência para quem luta aqui em defesa da cidadania, da ética e, sobretudo, na defesa do erário público. Eu, antes de passar a palavra para o Dr. Blatt, ele está com problema de voz, né? Ele está com a gripe aqui, ele vai ter que sair antes, ele tem outro compromisso, ele vai ser o primeiro a falar. Só que antes disso o Ângelo vai chamar os outros convidados só para compor a mesa, em seguida nós vamos ouvir aqui o Dr. Blatt. Muito obrigado, deputado Carlos, obrigado também pela presença, doutor José Carlos. Nós gostaríamos, para compor a mesa, convocar pessoas que vieram de outros países em defesa dessa nossa causa. E gostaria de chamar o doutor Alejandro Sánchez, que veio diretamente de Buenos Aires, na Argentina, para também divulgar o que ocorre com a franquia Dia lá no país dele. Gostaria de chamar também o doutor Davi Perales, que veio diretamente da Espanha, matriz, sede da empresa da qual nos fez nos reunir aqui, também para trazer o testemunho do que acontece lá no país dele. Chamar o Jamil Sofia, que também vai compor a nossa mesa, presidente do Sindicato de Franqueados. Grande responsável também por essa nossa noite. E para finalizar, a doutora Patrícia Noemi, não é isso? Também da Argentina, que vem representando grupos de franqueados. E para finalizar, o doutor Marcelo Ferreira, para compor a nossa mesa. Eu vou passar agora a palavra, então, para o José Carlos Blatt, que fala aqui em nome do Ministério Público Estadual. Boa noite a todos. Desculpe a voz. Agradecer o honroso convite do nobre deputado Carlos Gianazzi, uma referência não só para essa Assembleia Legislativa, mas para o país inteiro. Ele representa muito na defesa da nossa sociedade. Então, quero cumprimentá-lo e, obviamente, cumprimentar todos que estão aqui compondo esta mesa e trazer um pouco do meu relato a respeito deste caso relacionado aos franqueados do dia. Eu fui promotor de justiça criminal até 2013 e, em uma determinada ocasião, eu recebi um grupo de franqueados para relatar uma história que parecia, num primeiro momento, uma relação de um ilícito civil, uma relação meramente contratual que não deu certo. Foi uma investigação que teve início no meu cargo, eu era 13º promotor de justiça criminal da capital, e pude observar rapidamente que não se tratava de um simples ilícito civil ou uma relação contratual que não deu certo. Verificou-se rapidamente que tratava-se, em tese, de uma verdadeira fraude, ou seja, as pessoas acabavam sendo cooptadas a participar dessa franquia e, ao longo do tempo, junto ao dia, à Rede Dia, passavam, inclusive, a ter que cumprir determinadas exigências, seja com relação a produtos quase vencidos que eram colocados nas prateleiras, valores escorchantes que eram cobrados desse grupo de franqueados e, na minha opinião, naquele momento, vislumbrei a prática de crime de estelionato. Tratava-se, sim, de um crime de estelionato diante do modus operandi do franqueador, ou seja, induzindo a erro, né, mediante fraude, mediante ardil,
dando o aspecto, a boa aparência de ser um grande negócio, quando, na verdade, se tratava de algo que levou e tem levado, ao que tudo indica, né? Passaram-se os anos, e aqui vocês estão, levaram muitas pessoas a um sério prejuízo. No mundo inteiro, né? Eu acompanhei isso inicialmente com vocês e agora me surpreendo ao saber que este golpe, ao que tudo indica, em tese, está sendo perpetrado em outros países. Atualmente, na Promotoria do Patrimônio Público Social da capital, infelizmente, eu não posso colaborar com a investigação. A nossa matéria do deputado Carlos Gianazzi, que inclusive sempre está por lá, levando notícias, né, de corrupção pelo Estado, né, que as pessoas, infelizmente, praticam aqui no Estado de São Paulo. Nós não temos muito como ajudar, mas, na nossa experiência como promotor de justiça durante muitos anos na esfera criminal, eu vislumbro aqui uma série de condutas que podem ser objeto de investigação. A primeira delas, junto ao Ministério Público Estadual, no que tange à prática desses estelionatos, ou seja, esses contratos fraudulentos, que levaram uma série de famílias aí praticamente à bancarrota, né? E observar que isso poderia ser retomado pelo grupo de delitos econômicos, o GEDEC, do Ministério Público, na esfera criminal, né? Porque, além de ser um estelionato, é um crime complexo, por assim dizer, por envolver essa trama contratual que acaba levando uma série de prejuízos a essa comunidade de franqueados. Vislumbro também como a mantenedora da franquia uma sociedade de capital aberto, a partir do momento que ela produz uma série de fraudes e acarreta maquiagens no que tange aos seus balanços, às suas contas, isso pode representar também uma fraude que pode ser apurada através da CVM, né, e do Ministério Público Federal, no que tange a sociedades de capital aberto, a partir do momento que praticam, em tese, uma série de fraudes, mascaram os seus balanços, né, e, obviamente, produzem um resultado negativo para essa comunidade de franqueados e, por conseguinte, a comunidade de acionistas, os pequenos acionistas, os médios acionistas, não os majoritários, mas aqueles que efetivamente estão sendo lesados junto às bolsas de valores. Também no que tange a maquiagem que se faz, ao que tudo indica, devem continuar fazendo, à época foi a nós relatado, a fraude com relação ao aspecto fiscal. Existe também aqui a possibilidade de uma investigação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com relação ao Grupo de Atuação Especial de Sonegação Fiscal, a fim de se verificar quais são as operações maquiadas, quais são as fraudes perpetradas, a fim de se apurar a conduta desse grupo. Vislumbro também, pelo pouco tempo, infelizmente, que tive à frente desse caso, depois da minha remoção, eu não pude tocar adiante, vislumbro também a possibilidade de se acionar a promotoria do consumidor, por uma simples razão. A partir do momento em que os franqueados são obrigados a desovar estoques próximos da sua validade, né, do seu vencimento, ou até mesmo vencidos sob coação, esse grupo de franqueados, obviamente, acaba concorrendo para a prática de delitos do consumidor, porém, são levados a isso diante dessa fraude perpetrada por essas pessoas que são os franqueadores, em tese. Então, vejam, nessa questão, além do Ministério Público do Trabalho, que parece que tudo indica, já foi tomada uma série de providências, me parece que essas medidas elas podem ser tomadas imediatamente. A diferença da minha época para cá é que naquela época nós tínhamos 2 ou 3 franqueados que foram nos procurar e depois uma série de outros, mas hoje, ao que tudo indica, é uma comunidade enorme, uma comunidade internacional de vítimas.
O Ministério Público, eu acho que no aspecto criminal e no aspecto da sonegação fiscal e no aspecto da relação consumerista, o Ministério Público do Estado de São Paulo pode tomar as providências. E, obviamente, eu indico como sugestão. Não estou aqui representando o Procurador-Geral, pelo amor de Deus. Vim aqui como convidado do deputado Carlos Gianazzi, mas pela nossa experiência fática, a gente já enfrentou vários casos semelhantes em outras áreas. E o que é mais difícil é a demonstração de que as pessoas assinam esses contratos, né, iludidos, né, que não se trata de uma efetiva livre manifestação de vontade, por isso, mas uma vontade viciada, né, a partir desse, em tese, golpe praticado pelos franqueadores. Então, nessa perspectiva, acho que é fundamental levar ao conhecimento dessas 3 áreas do Ministério Público do Estado de São Paulo, além do Ministério Público Federal, no que tange a companhia que rege ou que dá o respaldo a toda essa operação de franquia, ser uma rede de capital aberto. Então, podem existir aí, efetivamente, crimes contra o sistema financeiro nacional e até contra os acionistas que de repente compram, né, os grupos minoritários que estão à frente desse grupo econômico. Então, nessa perspectiva, desculpe, eu já estou quase sem voz, um pouco de febre, eu vim mesmo em homenagem a todos vocês, que eu, infelizmente, não posso ajudá-los, mas podem contar comigo na torcida, na orientação, e, obviamente, nesse meu relato muito rápido, muito singelo, e agradecer mais uma vez ao deputado Carlos Gianazzi pelo convite, e toda vez que ele me acionar, né, não é um convite, é uma convocação, estarei aqui atendendo a essas demandas, que são demandas importantes, e ao que tudo indica, este caso do dia, ele deve ser devidamente apurado, porque outras franquias estão também seguindo o mesmo caminho. E isso precisa ter uma regulação legal, uma fiscalização intensa e o combate efetivo a qualquer tipo de ingerência fraudulenta a fim de lesar a comunidade de franqueados e, por conseguinte, uma comunidade de consumidores. Então, agradeço, desejo boa sorte a vocês e espero que essa audiência pública possa dar resultados eficientes e que as pessoas sejam efetivamente responsabilizadas. Muito obrigado.